Boa noite. Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo à live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevão, GEP. Eu sou Aníbal Albuquerque. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Lu, Fabi, Gisele, Iedja. Boa noite, Oliveira. Coisa boa. Boa noite, Vanúzia, Rafaela, Rosângela. Que coisa boa, que maravilha, né? Boa noite, Eduardo, Mauro, grande Mauro, companheiro de mediúnica. Boa noite, Angélica. Boa noite, Cláudio, Igor. Muita paz, muita luz. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma live do Evangelho que acontece nas quartas e quintas-feiras. Hoje, quinta-feira, estou eu, Aníbal Albuquerque, e vamos conversar sobre o tema loucura e suicídio, ou suicídio e loucura. Mas antes da gente dar início, né? Boa noite, Diana, Sandy. Antes da gente dar iniciando com os avisos da casa. Temos 3 avisos. O primeiro aviso é relembrando que já estamos com as nossas livrarias do GEP, da Água Fria e da Piedade abertas. De segunda a sábado, das 8 da manhã até as 11 horas. Além dos livros, matrículas, daqui a pouco vamos ter a matrícula do ESD, né? Mas além dos livros, temos também, você tem também a possibilidade de deixar a sua doação de alimentos. Continuamos fazendo a nossa doação de cestas básicas, né? Não paramos, na verdade até incrementamos. Mais pessoas estão sendo assistidas, estamos ajudando outras casas e também começamos a fazer a quentinha lá na cozinha da Água Fria. Então, nossas livrarias estão abertas, Água Fria e da Piedade, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 11 da manhã, ok? E aí, claro, uso obrigatório de máscara, lá eles disponibilizam álcool em gel, tudo mais. E continuamos com a campanha do alimento, como dissemos, de segunda a sexta. Você pode deixar na própria livraria, ali no caixote que tem próximo à livraria. E no sábado estamos funcionando lá na Água Fria por meio de drive-thru. Lá no estacionamento, pelo portão de trás do estacionamento da Água Fria. Tá bom? Outro aviso importantíssimo. Nossa palestra pública de amanhã, que acontece sempre às 20 horas no GEP.oficial. E amanhã teremos o nosso querido irmão, né, espírita, teatrólogo, escritor, autor, Sidney Malveira. E o tema será resiliência. Como esse tema é importante para os dias atuais, ok? Olá, gente. Olá, Regina, Kelly, Silvia, Isabel, Mirvana, coisa boa. Tantas pessoas maravilhosas. Vamos a uma mensagem e depois a nossa prece inicial. Como o nosso tema de hoje é sobre o suicídio e a loucura, pesquisamos uma mensagem de Emmanuel contido no livro Agenda Cristã. É a mensagem número 43, Problemas Pessoais. Mas é interessante que nesta mensagem Emmanuel procura nos ensinar que a colheita é conforme o plantio, a rega e o cuidado. Então, nós temos uma responsabilidade pelo que nos acontece, né? Seja acontecimentos que a gente tenha realizado nesta reencarnação ou até em reencarnações anteriores, conforme conversamos na semana passada. Continuamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Caroline ontem abordou essa temática, né, um item deste capítulo, e hoje eu vou abordar outro item. Então, a mensagem de Emmanuel, quando ele fala sobre problemas pessoais, contido no livro Agenda Cristã.
A fé viva não é patrimônio transferível, é conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta, é realização íntima. A graça do céu não desce ao acaso, tem que ser merecida. A melhor caridade não é a que se faz por terceiros, por substitutos, mas sim cabe-nos executá-la por nós mesmos. A fortaleza moral não é um produto de rogos alheios, provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de um simples contágio. Ela é fruto da compreensão mais alta. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. É fonte cristalina e inexaurível do Espírito eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, mas sim obra do tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. Ele é atingível pela nossa boa vontade, em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. E por último, nos fala Emmanuel, a proteção da esfera superior é inegável para todos nós, que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Após essa abençoada mensagem, convidando-nos para fazermos a nossa parte, para cuidarmos do que fazemos, do que pensamos, do que falamos, possamos nós elevar os pensamentos, os sentimentos a Deus, ao Mestre Jesus, a Kardec, e orar em gratidão por aqui nos encontrarmos reunidos, abordando mais uma temática do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos aprender, apreender e colocar na prática, na lida diária, os ensinamentos trazidos por Kardec e pelos bons espíritos. Abençoa-nos o nosso Evangelho, agora, durante todo esse período e para depois também que ele se concluir. Que assim seja. Olá, meus irmãos, olá, boa noite, muito boa noite. Que coisa maravilhosa, que mensagem, né? E o Evangelho de hoje está muito especial, muito oportuno para os dias atuais. Até porque dizem que a depressão, que muitas vezes leva-nos ao suicídio, é o mal do século. Eu ouvi do Jacomelo, num vídeo que ele falou que também teve depressão e ficou muito mal, que ele acredita que não é o mal do século, mas sim o mal do milênio. E cada vez mais, e principalmente nos dias atuais, a gente tem visto pessoas tristes, ansiosas, carentes, aflitas, angustiadas, sofrendo. E aí é muito bom hoje nós podermos conversar sobre esse tema trazido por Kardec com muita propriedade, né? Com os ensinamentos dos amigos espirituais. Um tema que eu diria delicado, que deve ser tratado com cuidado, com atenção e com carinho que o tema requer. E aí eu gostaria, para que a gente possa compreender, Kardec inicia falando a seguinte frase: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Duas coisas que ele traz: a calma e a resignação. Ou seja, resignar-se, inclusive, já foi abordado pela Caroline, é você aceitar os acontecimentos da vida, mas ao mesmo tempo não se acomodar.
mas não entrar e não ficar em conflito com o que lhe acontece. Porque enquanto eu ficar degladiando com essas circunstâncias, com esses problemas, eu não saio do canto, eu não me movimento. Eu fico só num conflito existencial e não encontro soluções, não observo ao meu redor, no meu íntimo, sugestões que me chegam de colegas, de pessoas do meu convívio, ou até dos amigos espirituais do seu anjo da guarda. Então tudo isso é importante e a gente tem que ter cuidado. Por isso que Kardec alerta da importância da calma e da resignação. E eu só conquisto isso quando eu considero a vida terrestre como passageira. O único fato que eu tenho certeza é que depois que eu nasci, um dia eu morrerei. Um dia eu desencarnarei. Mas também tenho a certeza que terei uma vida, continuarei vivendo na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, uma dimensão espírita, uma dimensão espiritual, e depois reencarnarei assim sucessivamente. Passarei por essas experiências. Então, Kardec nos pede que nós consideremos a vida terrestre, mas principalmente a confiança no futuro. Isso nos dá uma serenidade. E como precisamos, como estamos necessitando nos dias atuais. Nos dias atuais, o próprio Augusto Cury, médico, psiquiatra, escritor, palestrante, descobriu uma síndrome que ele chamou de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E muitas vezes estamos tão acelerados, tão no automático, que isso nos cansa mentalmente, nos desgasta emocionalmente. E não paramos, não conseguimos parar. Às vezes precisamos de um medicamento para dormir, para apagar, e aí muitas vezes não temos um sono adequado, ou alguns, lamentavelmente, fazem uso da bebida para relaxar e acalmar e dormir, que também não é o indicado, não é o adequado. E durante o dia, algo para animar. E aí anima demais. Fica muito agitado, com muitos pensamentos. E todos nós, o pior que acontece é que um excesso de pensamentos, uma carga de pensamentos em excesso, desgasta, cansa nossa mente. Nos dá um cansaço mental. Nos traz aborrecimentos. Nos traz impaciência. E com isso, é tão interessante, se você, ao fazer uma atividade física, você precisa do repouso, precisa do descanso, assim também é com o pensamento. Precisamos muitas vezes fazer outras atividades que ocupe a nossa mente, que relaxe, que desvie a rotina do dia, que seja terapeutizante. Precisamos encontrar mecanismo. Seja uma caminhada, seja um yoga, uma meditação, ou um grupo de coral, ou dança, ou se encontrar com amigos, ir a uma praia, caminhar, passear, um livro, uma boa música, um bom filme. Eu preciso de momentos de relax. Claro, não em excesso. Tudo em excesso, como o próprio pensamento, é desgastante. E o pior é que isso desgasta os nossos neurônios. Pensando o que abordar na noite de hoje, me chegou o seguinte pensamento. Muitas vezes, quando eu estou envolvido com meus pensamentos, e às vezes em excesso, fazem com que eu fique cercado ou tão dentro da problemática, que eu não consigo observar e ver outras coisas acontecendo ao meu redor. Fico tão mergulhado no problema, ou nos meus pensamentos, ou nas minhas preocupações, que isso me desgasta, me desliga do dia a dia. Me desliga às vezes da conexão consigo e da conexão com o outro, da conexão com o universo, com os amigos espirituais, com os familiares e outros amigos.
E isso faz com que cada vez mais agrave, piore a minha situação. Chegando algumas vezes a causar doenças, patologias de angústia em excesso, ansiedade em excesso, porque a ansiedade é algo natural, é algo com o que convivemos e precisamos disso porque é a ansiedade que nos move, que nos movimenta. Mas no momento em que ela nos bloqueia, que ela nos para, aí é patológico. Então nós precisamos ficar atentos, porque a ansiedade é aquela coisa que todos nós temos às vésperas de uma prova. Se um dia eu vou ter que dar uma aula, fazer uma apresentação, eu fico ansioso, fico nervoso. A ânsia, a ansiedade de uma pessoa que você gosta muito e gostaria de ter uma relação afetiva, ou casar, ou morar junto. E aí aquele momento que antecede você expressar, você não sabe qual será a receptividade e a reação do outro, da outra pessoa. Então tudo isso nos causa uma ansiedade. Mas isso nos move, isso nos movimenta, isso nos deixa vivo. O problema é quando ela fica em excesso. Então, é interessante porque isso causa esse cansaço mental. Causa desgastes de neurônios que, dependendo da circunstância da pessoa, a pessoa pode se isolar. Há casos em que pode levar à loucura, sim, pelo desgaste psicológico, né? E às vezes eu preciso de medicamentos ou de tratamentos que me desliguem um pouco da problemática, porque começa a prejudicar as minhas noites de sono, e as insônias são prejudiciais, né? Então, o evangelho, ou a evangelioterapia, o tratamento pelo evangelho, nos ajuda muito, porque nos esclarece, nos elucida. Os bons espíritos, por meio de Kardec, nos traz muitos ensinamentos. Kardec continua falando assim: é certo, que ele falou primeiro do suicídio, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Porque aí a gente começa a faltar esperança, desacreditar que dará certo. Então a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. Deixa eu contar uma história, não sei se ela é verdadeira. Eu pesquisei na internet e algumas coisas eu encontrei que falam sobre isso. Mas é uma história que retrata um pouco sobre a pintura da obra A Última Ceia, por Leonardo da Vinci. Ele levou 3 anos para completar sua pintura. Foi de 1495 a 1498. Ele foi pintando os personagens. Um dos primeiros que ele pintou foi logo Jesus. E ele pegou um modelo que achou muito belo, que achou muito puro. E com ele conseguiu retratar aquela imagem que Jesus nos passou por meio do seu evangelho, por meio da sua existência. E ele foi pintando um a um, pintando o ambiente. E o último que ele deixou de propósito foi Judas Iscariotes. Porque ele queria procurar uma pessoa que para ele retratasse, na ótica dele, uma pessoa ruim, uma pessoa sofrida, uma pessoa com problemas íntimos, com problemas pessoais, problemas psicológicos, e que culminou em levar à traição Jesus. E ele procurou pela rua, procurou nas prisões, e ele encontra uma pessoa maltrapilha, cabelo e barba por fazer, por cortar, né, sujo. E ele identificou naquela pessoa o modelo que ele imaginava para representar na última ceia o Judas Iscariotes. Fez o convite, ofereceu comida, não quis, como ele precisava daquela coisa real, naquela condição, naquela circunstância, não ofereceu banho nem cortar cabelo, porque ele queria, claro, que ele não representou fielmente como aquele homem se apresentava, mas sim o seu estado de sofrimento, o seu estado d'alma, o que ele passava para o outro.
E aí ele teve uma surpresa. Quando levou essa pessoa para o estúdio, esse rapaz, ao adentrar no estúdio, quando olhou a pintura que Da Vinci queria concluir, ele disse: eu já vi essa pintura. Essa pintura não me é estranha. E o Leonardo ficou surpreso. Mas como? Se eu ainda não acabei, como é que você se conhece? E aí é interessante porque o rapaz diz que ele tinha sido o modelo que o artista, que Leonardo, tinha usado para pintar Jesus. E que a vida dele teve reveses, que ele não lidou muito bem e perdeu muitas coisas, né? Perdeu muitos bens e acabou indo morar na rua, passando dificuldades de alimentação, de higiene, de saúde. Então, olha que interessante, que é um ensinamento, porque aquele mesmo personagem que estava representando a quem o autor queria representar, uma pessoa com problemas, sofrida, desgastada, há 3 anos havia sido o mesmo que tinha representado Jesus. Então essa história eu busquei contar para mostrar que todos nós podemos passar por reveses na vida, sim, podemos passar. E a questão é como lidamos. A questão, e é uma questão muito importante, inclusive com quem tem depressão, né? É se buscamos pedir ajuda e a quem pedimos ajuda. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa ter em mente. Pedir ajuda. Seja ajuda material, seja ajuda moral, né? Seja ajuda profissional, médico, psicólogo, terapeuta, o que for. E também aceitar a ajuda. Porque às vezes a gente não pede, às vezes pelo orgulho, pela vaidade, pelo receio de se expor, e realmente a gente precisa ter cuidado a quem nos expomos, temos que ter cuidado a quem falamos das nossas fraquezas, né? E é preciso que também eu aceite ajuda, porque às vezes o outro percebe que eu não estou bem e procura me ajudar e eu não aceito, eu me fecho, eu me afasto. E aí só piora. E é isso que Kardec aborda nesse texto. Outro aspecto muito importante que acontece às vezes, lamentavelmente, com quem abrevia a vida, é que o outro não percebe os sinais que aquela pessoa está dando. Ou às vezes é preconceituoso, não aceita, não admite, diz para ele: tenha força, tenha coragem, se anime. Só que não é assim. Eu vendo o depoimento, assistindo o depoimento numa entrevista do Jacomelo, e ele diz que não adianta falar. Se levante, vai caminhar. A pessoa não tem coragem, não tem força, não tem vontade. Ele disse assim: na época que eu estava assim, a pessoa precisa, não adianta falar, a pessoa tem que fazer comigo. Tem que fazer com quem está assim. Se você disser: vamos caminhar juntos, vamos sair para caminhar, e leve. Nem que seja num ritmo mais lento, mas não critique, não julgue. Vamos fazer tal coisa, vá junto com esta pessoa. Vamos ao médico. Não diga, vá ao médico. Ela não vai. Mas vamos juntos. Isso é necessário. Isso é importante. Isso é preciso. É tão interessante isso. Eu contei uma história que provavelmente não tenha sido real, mas para retratar que a nossa vida pode ter revés e às vezes quedas profundas, que às vezes é difícil de se levantar. E é muito bom quando nos levantamos. Eu vou contar uma outra história, essa real. Narrada por uma pessoa muito conhecida no meio espírita, que nas sextas-feiras, não sei se ainda está por conta da pandemia, eu não tenho acompanhado, as sextas-feiras era carteirinha, certo, carimbado, no programa Encontro de Fátima Bernardes, nosso irmão palestrante espírita, psicólogo, professor universitário Rossandro Clich. Sim, essa história está narrada por ele numa palestra que eu tenho guardada com muito carinho e que me causa muita emoção. Rossandro fala que por volta dos 20 anos decidiu sair de casa,
morar só, conversou com a sua mãe, falou: mãe, ele já era espírita e tinha tomado a decisão de seguir o rumo da sua vida. A mãe tentou convencê-lo de não sair, de ficar na casa ainda, porque ainda era muito imaturo, mas ele tomou a decisão. E diante da decisão tomada, a mãe, a única coisa que disse foi o seguinte: meu filho, se um dia você voltar para casa, volte vivo. E ele comenta: maninha, mas mãe é muito assim, né? Mãe é sempre assim, muito efusiva, muito eufórica. Meu Deus, não vai acontecer isso não. E ele comenta que 7 meses, guarde isso, depois que ele saiu de casa, ele diz que a vida dele mudou tanto. Se afastou do movimento espírita, só coisas ruins começaram a acontecer. E ele diz que morava num apartamento no 4º andar. Ele diz que durante 3 dias e 3 noites, ele ficou pensando como se jogar para morrer. E ele ficava pensando porque ele não podia cair e não dar certo. Não podia ficar tetraplégico, não. Ele tinha que desencarnar. Porque estava muito problemático, a cabeça muito atordoada. E ele diz que só não fez isso por saber que ele como espírito iria sofrer e sua mãe sofreria muito com esse tipo de partida. Porque ele sabia que o espírito não morre. E por conta disso ele não fez. E ele voltou para casa. E ele diz que foi muito bem acolhido. Ele diz que a coisa que ele mais lembra foi quando o irmão dele, quando ele chegou, o irmão dele chamou, o irmão dele era mais velho, e chamou ele, colocou-o no colo e o acalentou. Ele diz que chorou muito. Ele diz que não se esquece, ele diz que não recebeu um julgamento e uma crítica, coisa que muitas vezes fazemos. E ele disse que ele estava muito envergonhado do que tinha feito, do que tinha acontecido, daqueles pensamentos. E ele tinha se afastado do movimento espírita e ele viu que precisava voltar e passar por um tratamento, pelo um TE ou pelo um ATE. Mas ele não teve coragem de voltar para a casa que ele frequentava com vergonha, de relatar o que tinha passado, o que estava acontecendo. Ele tinha vergonha. E a gente não deve ter isso. Porque a nossa casa deve ser aquele local que nos acolhe, que nos acomoda, que nos bota no colo, que nos abraça, que oferece o ombro amigo. E ele disse que estava assistindo a palestras e participando do tratamento em uma casa espírita onde ele não era conhecido, para concluir a história. Então, um dia lá no salão, aguardando pela palestra pública, e um trabalhador bate no ombro dele e o chama, dizendo que o dirigente da casa queria falar com ele. O presidente da casa queria falar com ele. E ele vai, se encontra com o dirigente numa sala, só ele, e ele percebe que o dirigente está mediunizado. E as palavras que ele escuta foram estas: meu filho, você deu trabalho. Naquelas 3 noites, tivemos que trabalhar muito para que você não fizesse o que estava pensando. Então, meus irmãos, diante disso, de uma experiência que esse irmão Rossando Clint passou, que ele conta muito emocionado, real, verdadeiro, semelhante ao que nós contamos no início, que eu não sei se é real, com aquele modelo que representou na pintura da Última Ceia Jesus e Judas. Qualquer um de nós pode hoje estar passando por uma situação não fácil. Peça ajuda, busque ajuda. Se for preciso CVV, existem vários institutos hoje que procuram ajudar aqueles que estão com depressão, que estão com pensamentos suicidas, né? Não desista, por favor, não faça isso. Porque uma coisa que os espíritos nos ensinam, né? E aí uma coisa interessante da doutrina é que nós, como espírito, não morremos. E aí muitas vezes o que a pessoa deseja, o maior desejo que ela tem é diminuir a sua dor. Ela não quer tirar a vida, ela quer diminuir a dor. E ela acredita que a sua dor diminuirá se ela partir, se desligar desses problemas que estão acontecendo. Lê do engano. Não acontece isso. Na verdade, só piora.
Inclusive, nesse evangelho, já no item 17, que não é o item abordado hoje, Kardec comenta que por meio da doutrina a gente aprende com casos práticos, com aqueles irmãos que partiram de forma repentina, né, abreviando a sua vida, tirando a vida. Eles ensinam pelo que eles passaram ou pelo que eles estão passando. Mas mesmo assim, a própria doutrina, porque Kardec tem um momento que ele fala assim, que a propagação de doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio, na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Já com o Espiritismo, não. Tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. É verdade, muda. Mas mesmo assim, não é uma vacina que impeça de um irmão espírita tirar a sua vida. Em 2019, eu tomei pelo menos conhecimento de 2 casos dentro do GEP. No GEP da Água Fria. Uma companheira de mediúnica, não estava mais na mediúnica, mas médica, oftalmologista, fazia trabalhos sociais belíssimos, maravilhosos. E foi encontrada pela sua família, pelos seus filhos, no quarto, morta, por suicídio. Eu fui à missa de 7º dia, eu fui ao velório, e o que eu mais ouvia dos parentes, e eu conhecia também, é que ela era sempre sorridente. Era sempre de bem com a vida, que ela tinha muitos projetos sociais. Mas, lamentavelmente, partiu antes da hora. Inclusive, na missa de 7º dia, foi pedido aos que frequentaram, aos que foram, que levassem 1 quilo de alimento para ser doado ao GEP, aos projetos sociais do GEP. E assim foi, e eu fui o responsável por levar os alimentos para o GEP. Então, não impede. Tivemos um companheiro, facilitador de ESD, que também em 2019, lá da Piedade, veio a desencarnar antecipadamente. E aí, para que a gente compreenda um pouco mais e não julgar, porque à época eu ouvi muito julgamento, e nós não podemos, não sabemos da vida do outro. Eu vou ler uma carta psicografada pelo Newton Souza. Essa mensagem foi transmitida pelo nosso querido Vanderlei Pereira, pai da Caroline Traeger. Né? Nessa mensagem, como eu não falei o nome da colega, também não vou falar o nome do colega, em respeito a ele e à família. Aqueles que conheciam sabem quem é. Então essa carta do nosso querido Vanderlei Pereira, sobre o desencarne desse irmão, do GEP, foi recebida no Lar de Clara no dia 23 de março de 2019, pelo médium espírita Newton Souza. Começa o seu Vanderlei na carta. E aí eu queria pedir a cada um a atenção, o carinho, porque por meio dessa carta, nosso querido Vanderlei nos traz muitos ensinamentos. Faz a gente repensar muitas coisas da vida, repensar muitos pontos de vista, muitos conceitos, e procura também diminuir preconceitos. Então nos fala seu Vanderlei, tem que compreender que as tribulações de uma alma é um mar, por vezes, revolto, nem sempre serenado como um passe de mágica, já que existe o movimento interior do ser na busca de superar a depressão, cuja raiz se acha, por vezes, noutra encarnação. Olha essa revelação inicial. Esse irmão, pelo que fala, pode ter tido já em outra existência, uma outra reencarnação, cometido a mesma coisa, suicidados. E às vezes outras e outras, a nossa querida Ivone do Amaral fala disso no livro Memória de um Suicida. Continua nosso irmão Vanderlei. Não só como crença ou fé te quero afirmar. Não faltará amparo ao nosso irmão, e que ele seguirá a rota do progresso, mesmo assim, ainda com essa escolha irrefletida que fez. Reconhecemos no teu coração o esforço por vencer tal atribulação com 1000 perguntas. Porém,
Não deve te esquecer que são as tuas orações, e sobretudo as mais próximas, eficazes, capazes de auxiliar o nosso irmão a todos sem exceção, que encara neste momento. Já que todos sem exceção somos herdeiros de nós mesmos e responsáveis por nossas próprias escolhas. A sua família em conjunto será uma forma de comunhão de forças capaz de auxiliar no seu processo de resgate necessário que deverá proceder tão logo haja condições. Essa carta, seu Vanderlei dirigiu à esposa desse irmão. Por isso que diz que as orações dela e dos familiares estão ajudando muito a ele. Continua finalizando o nosso querido Vanderlei. Nós, da equipe espiritual de Paulo e Estevão, estaremos no apoio. Rogo a Deus, esse Pai de grande e infinita bondade, que lhe dê forças nesse momento tão desafiador. Ainda bem, olha que interessante, ainda bem que deu tempo dele conhecer os princípios espirituais. Outros nem isso conseguem porque desistem antes. Relembro que as orações por sua alma ecoam como um remédio. Compreendo a sua dor. Vanderlei Pereira. Então, meus irmãos, eu trouxe esta psicografia para nos lembrarmos que mesmo conhecendo, o irmão era facilitador de ESE, um estudioso, uma pessoa muito querida, um trabalhador abnegado, e graças a Deus ele entrou em contato com a doutrina, como diz o seu Vanderlei, e isso já foi muito útil. E essa carta, ela traz um conforto para a família, traz uma esperança que ele está sendo ajudado, né, uma segurança, e mostra que as orações são um ótimo remédio para a alma. Então, o convite que esse evangelho nos faz é que nós não desistamos de nós. Tenhamos fé, tenhamos esperança. Perseveremos que as coisas melhoram. Peça ajuda. Aceite ajuda. Se não é você que está passando por isso, compreenda o outro. Estenda a mão, ajude, faça junto com ele, porque muitas vezes ele não tem condições de fazer. E quanta loucura, podemos muitas vezes não entrar em contato com isso, mas aquelas pessoas que trabalham com pacientes em consultórios psiquiátricos, e nosso querido Bezerra, conterrâneo, percebendo isso, relatou, após o seu desencarne, que nos manicômios, que nos hospícios, ou que pessoas que em tratamentos psiquiátricos, muitas vezes, são pessoas com processos obsessivos que passou do limite e houve um desgaste mental. E esse desgaste mental provocou essa desarmonia da mente com o corpo, esse desequilíbrio, levando a pessoa a não ter mais clareza das coisas. Às vezes processos obsessivos, às vezes problemas neurais. Então, como eu falei, é algo sutil, delicado, mas que hoje, em muitos dos nossos lares, nos deparamos com isso. Por incrível que pareça, o Brasil está em segundo lugar nas Américas em números de suicídios e em quinto no mundo. Então é algo que preocupa muito a Organização Mundial da Saúde. E provavelmente com a pandemia, com a Covid, possa ter se agravado mais e mais ainda. Por isso, não podemos deixar de falar sobre essa temática. Se você quer procurar ajuda, veja lá o CVV 188. Tem os Guardiões da Vida, companheiros espíritas que têm dado treinamento em casas espíritas presenciais e agora virtuais, buscando abordar essa temática e capacitar os trabalhadores das casas espíritas para lidar com irmãos que cheguem, que conheçamos ou que saibamos com ideias suicidas, né? Que possamos rogar a Deus, rogar a Jesus. Kardec agradecer por abordar essa temática nesse Evangelho do capítulo 5,
porque é de extrema importância. E outra coisa que ele fala também, nos alerta, que algumas pessoas, ele fala assim, quando homens de ciência, né, por meio da escrita, por meio de uma obra teatral, uma obra de cinema, por meio de um livro, por meio de uma música, né, quando homens de ciência ou cientistas que têm teses, livros, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que este nada tem a esperada morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta senão se matarem. E aí eu queria deixar um reforço aqui, um alerta que eu já falei em uma live anterior, em que aquele que produz esses conteúdos, que fala, que discursa, que faz vídeos, que faz uma música, que leva a influenciar pessoas, e essa influência é prejudicial à vida, não só a vida por abreviar a vida tirando, mas também pela forma como se conduz na vida, esta pessoa, o autor, é responsável pelo que acontece perante terceiros. Então é algo delicado, é algo grave, que devemos ter e tomar consciência, que os Espíritos buscam nos ensinar. Peço até desculpa se o que eu estou falando às vezes é seco, é difícil de ouvir, mas às vezes a gente precisa tomar a consciência que a colheita é conforme o plantio, que foi a mensagem inicial que eu vou reler para fazer o fechamento e deixar aberto para as perguntas, os comentários, né? Nós somos responsáveis pelo que fazemos por nós e perante terceiros. Então Kardec, quando ele fala dos homens de ciência, daqueles que leiam, que ouvem, e isso pode ser qualquer tipo de artista, ele é responsável pelas coisas que ele produz, pelas suas criações. E até onde essas criações alcançam. O que ela faz na mente, na atitude de outras pessoas. Então, para concluir, e temos um tempo ainda aí em torno de 15 a 18 minutos, eu vou reler a mensagem de Emmanuel, do livro Agenda Cristã, que lemos no início, cujo título é a mensagem número 43, cujo título é Problemas Pessoais. E, na verdade, nessa mensagem, Emmanuel procura nos mostrar que a colheita é conforme a planta que eu fiz, o que eu plantei, como eu cuidei, como eu reguei, como eu me comportei com aquela planta, né? Ou com as circunstâncias da vida. Então, nos fala Emmanuel, a fé viva não é um patrimônio transferível, é uma conquista pessoal. A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta. Na verdade, a felicidade legítima é uma realização íntima. A graça do céu não desce ao acaso a esmo, mas sim ela tem que ser merecida. Lei de merecimento. A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Não é pedindo para os outros fazerem por você. Não. Cabe-nos executá-las por nós mesmos. Porque isso, a gente entra em contato com o outro. O outro entra em contato conosco. A gente deixa um pouco de nós e ele deixa também um pouco dele conosco. A caridade é terapia ocupacional. Eu sempre falo isso. Continua Emmanuel. A fortaleza moral não é produto de rogos alheios, ou seja, de pedidos alheios. Ela provém do nosso esforço na resistência para o bem. A esperança fiel não se nos fixa no coração através de um simples contágio. Não. A esperança não é contagiante, não é contagiada, vamos dizer assim. Ela é fruto da compreensão mais alta. Eu posso até ser contagiado, mas rapidamente vai se apagar. O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo, mas sim o verdadeiro amor é uma fonte cristalina e inexaurível do Espírito Eterno. O conhecimento real não é construção de alguns dias, é obra do tempo, só o tempo. O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. Ele é atingível pela nossa boa vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência. Ou seja, eu preciso
ter cada vez mais boas atitudes, bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Com isso, eu vou cada vez mais fugindo de regiões purgatoriais e do inferno da própria consciência, sem remorso, sem peso na consciência, sem traumas, sem os outros com raiva de mim, sem querer se vingar. E termina Emmanuel. A proteção da esfera superior é inegável para todos, que ainda é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. Com essa mensagem final e com esse evangelho de hoje, com essa temática tão bem trazida por Kardec, né, por revelação dos amigos espirituais, espero, desejo que tenha sido útil para você, se você está precisando. Se hoje você não está precisando e vier precisar, lembre-se dessas histórias, destas palavras, né? Da mensagem do seu Vanderlei para esse companheiro que tirou a vida, né? Que as orações são importantíssimas. A necessidade de procurar profissionais, procurar a terapia espírita também são de extrema utilidade. Procure ajuda, aceite ser ajudado. E se você está tendo a oportunidade de conviver com alguém que esteja com problema, não o critique. Não vire o rosto. Não diga o que ele tem que fazer. Faça. Faça junto com ele ou com ela. É essa mensagem que eu gostaria de deixar. E abrir aqui para questionamentos, para perguntas, para participação, deixando-os à vontade na medida do possível. O que tiver ao nosso alcance de falar ou responder, será um prazer. Estou dando uma olhada aqui se há alguma coisa para compartilhar. Estou passando aqui, muita gente, coisa boa. A Ana aí do Correio da Ana, Neném Pinheiro lá de Jaguaretama, Maria Rocha, boa noite, Neném. Coisa boa, pessoal de Jaguaretama, essa cidade de Bezerra. Boa noite, Clarissa, Matheus, Cleide. Cleide é ótima. Colega, companheira de ESD. Pessoa da área de gestão de pessoas maravilhosas, comunicação não verbal. Pessoa maravilhosa. Boa noite, Simone. Vamos ver aqui. Estou procurando. A Leda. É uma situação difícil, sim, Leda. Só quem já passou sabe que nada tem sentido, falta coragem para tudo. Por isso, a necessidade, se você não tem força para pedir ajuda, quem esteja ao seu redor, perceber, compreender e aí ajudar. Como isso é necessário, como isso é importante. E às vezes a gente não dá sinais, porque há situações em que a pessoa está super bem. Tem uma reportagem com a Monja Cohen no programa Encontro com Fátima Bernardes, na época de setembro, do Setembro Amarelo, em que ela mostra, a reportagem mostra, na verdade, fotos, postagem de pessoas no Facebook, no Instagram, de momentos que antecederam a sua tentativa de suicídio ou suicídio real, cenas em lugares com outras pessoas, com rosto feliz, falando de coisas boas, e por dentro aquela pessoa estava com aqueles pensamentos. Né? Então isso é lamentável mesmo. E tem muita coisa emocionante mesmo, como relata aqui a Silvia Maria. Muito forte. Talvez tenha sido da psicografia do seu Vanderlei. Né? A Maria Barroso fala muito forte, a Renata fala arrepiada, emocionante. A Sandy fala assim, a faculdade que tem curso de psicologia oferece atendimento psicológico gratuito. Ótimo, Sandy, muito bem lembrado, e é importante. A gente tem mecanismo, tem o Instituto Bia, que fica ali na Torre Quixadá, também oferece. Hoje tem uma rede de proteção, CAPS, né? Uma rede de proteção, que inclusive às vezes eles vão na casa da pessoa, né? A Silvia fala assim, que tenhamos a certeza que a vida não acaba aqui. E o que mais essa pessoa quer, muitas vezes o próprio Augusto Cury comenta,
não é tirar a vida, mas sim acabar com a dor, acabar com o problema. Isso é o que mais acontece. Boa noite, Aureliana. Boa noite, Vanúzia. Ah, fui seu facilitador, sei disso. Né? Seu Vanderlei é maravilhoso. Mirvana, uma carta realmente consoladora, é verdade. E tudo passa. A Leda fala, eu rezo todos os dias pelos irmãos suicidas, senti essa vontade e faço com todo amor. Nós temos inclusive no GEP grupo de vibração. Essa semana mesmo eu passei o nome de uma pessoa, né, de um jovem que os pais pediram, ele está trancado dentro do quarto, não quer comer, não quer sair de casa, né, com pensamentos, e aí a gente precisa dar uma força, a gente precisa ajudar. Então eu passei lá para o Luiz Fernando o nome desse jovem pedindo vibração, estou vibrando também, é preciso essa corrente. Vanessa fala, muito preocupante. Maurinho, meu amigo, parabéns, obrigado, paz e luz sempre em sua caminhada, entrando agora em meditação e vibração, compromisso, legal. E isso é importante. A gente precisa encontrar mecanismos que nos ajudem. Às vezes, é um tratamento médico que vai nos dar um ânimo, que vai nos tirar, nos desligar daquele problema. Muitas vezes, no diálogo com irmãos que estão com monodeísmo, em reunião mediúnica, que a gente procura tirar ele daquele foco, daquela dor, daquele problema, daquele ódio, daquele desejo de vingança, para levar o seu pensamento para um outro foco, para uma outra circunstância, uma outra situação da vida. Então, isso é importante, né? A Vanessa fala assim, estamos todos mentalmente exaustos. É verdade. E aí a gente precisa de coisas que nos tragam a paz. Eu, graças a Deus, eu tenho buscado, né, e tenho encontrado. Curto muito minha netinha, né, brinco sentado junto com ela no chão. Fiz agora um pequeno tanque com uma fonte com peixe, então às vezes estou ali meditando, escutando a água caindo, olhando os peixes. A gente precisa de mecanismos que nos acalmem, né, que nos ajudem. Oi, Carol. Caroline é colega de ESD e também facilitadora de ESD. Falando que a realidade, às vezes, precisamos ser diretos em determinadas situações. Pois é. O que eu mais pedi é que eu não fosse agressivo, nem grosseiro, nem seco. Buscasse tratar dessa temática de como ela precisa ser tratada com essa realidade, Carol, como você está trazendo, né, Carolina? Ser amoroso, procurar trazer a mensagem como ela precisa ser dita, né, pontuada da melhor forma possível. Procuramos trazer casos concretos, como relatado pelo Rossano, como essa psicografia, para mostrar que nenhum de nós... a doutrina espírita não é uma vacina, né? Mas ela nos traz, é um ótimo remédio, é um ótimo medicamento, é uma terapia. Mas para isso, para fazer efeito, eu preciso compreendê-la. Eu preciso fazer com que ela circule em mim. Que ela esteja impregnada. Que eu esteja praticando. Que ela faça parte do meu dia a dia de cada momento. Que ela não seja teoria. Porque como teoria é belíssima. E como prática é libertadora. Mas só se eu praticar é que eu perceberei e conseguirei me libertar do homem velho para fazer nascer o homem novo. Deixa eu olhar minha hora aqui, gente. Tranquilo, já temos 6 minutos. Claro que vamos fazer a oração com um passe e fluidificação da água. Rosen fala assim, parabéns, Aníbal, esse tema foi muito importante e esclarecedor. Agradecemos, fico feliz. E é importante esses feedbacks, porque assim, não é que seja rasgação de seda, mas se a abordagem não foi apropriada, não foi adequada, isso é importante. A gente que está expondo precisa ter esse retorno, né? Essa avaliação de quem está assistindo, porque a gente se preocupa. Eu me preocupo com o que eu estou falando, até porque eu disse para vocês. Eu sou responsável pelo que eu estou criando, pelo que eu estou construindo, pelo que eu estou falando, pelo que eu estou passando.
Então, meu propósito maior é trazer a fé, trazer a esperança, trazer o conforto, a oportunidade de tempos melhores e, principalmente, que o auxílio chegue, seja de pessoas que estão no meu convívio, seja o auxílio espiritual, porque ele nunca falha. Nós vimos isso na carta do seu Vanderlei para a família desse nosso irmão. Nunca falha, o amparo é grande. Só que, muitas vezes, a forma como se dá a partida, de uma forma antecipada, já é antecipada pelo estado de perturbação que a pessoa se encontra. Então, esse estado de perturbação ainda perdura. Não é da noite para o dia que eu vou entrar em equilíbrio, em harmonia. Eu preciso passar por tratamento. E aí o carinho daqueles conhecidos, familiares, para orar, para amparar por meio da prece. Porque não é da noite para o dia que eu vou tomar a minha consciência, tomar o meu equilíbrio. Aquilo que Kardec falou lá no início do Evangelho de hoje. A importância da calma e da aceitação das coisas que acontecem. Que resignar-se é aceitar. Resignar-se é também resiliência, que é o tema amanhã do nosso irmão Sidney. Como ele é importante. Resignação. Isso nos traz conforto para colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita no dia a dia, hoje, e a fé e a esperança da vida futura. Tudo isso acalma a nossa alma. Imagine você, que Kardec também fala, o que é uma vida? O que são 10, 20, 50, 70, 80 anos diante da eternidade que é o Espírito? Não é nada. Então, eu posso e devo enfrentar o problema, eu posso superar. Ou às vezes eu não supero. Lamentamos e oramos. E pedimos que aquela pessoa tenha uma nova oportunidade numa outra existência. Que bom, Vanessa, que tenha valido cada minuto. Também agradeço, Leda. Um grande abraço, Mirvana. Somos sempre vulneráveis e sempre precisamos de ajuda. Eu passei por um sufoco ano passado, que não foi fácil. Eu até fiz uma comparação como se fosse Jesus no deserto. Cada um de nós tem seus desertos. Igual a música do Djavan. Cada um sabe pelas esquinas que já passou, né? E aí, quando a gente consegue realmente superar ou sair, a gente sai fortalecido. Mas às vezes não é fácil sair. Às vezes demora. A ajuda tem que ser maior. Então, aquela coisa do deserto é aquela situação que você se encontra perdido, sendo tentado e precisa resistir, precisa se fortalecer. Essa experiência de Jesus antes dele começar a sua pregação no deserto é um ótimo ensinamento para a gente, porque há momentos em que a gente cai, há momentos em que somos tentados, há momentos em que fraquejamos, mas precisamos encontrar força e ânimo e lembrar sempre de Deus. Meus queridos, minhas queridas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nilton, saudade das nossas viagens a Jaguaretama. E eu com saudade do nosso suquinho de manga, meu amigo. Muita saudade deles. Mas já são 8h59, vamos para a nossa prece. Marleide também é de Jaguaretama. Ô, minha irmã Marleide, que bom, que bom. A última fala que eu vou trazer aqui da Harmonia... Não, Hermano, desculpa. Todos os dias eu rezo por meu amigo que partiu. Foi meu professor de ESD até o 5º período. Saudades da voz, do abraço e das palavras amigas. Pois é, irmão. Essa carta do nosso querido Vanderlei é confortadora e consoladora para ele, para a família e para os conhecidos. Conceição pergunta, e aí eu vou só falar porque é importante. Se uma pessoa vem sendo obsidiada há muito tempo e essas obsessões levam ao suicídio, o espírito suicida recebe ajuda especial? Sim, porque ele tem atenuantes. E tem espíritos que relatam que foram muito incentivados. Existem espíritos que incentivam a você a tirar a sua vida. Sim,
ele é ajudado, só que às vezes ele está num estado de perturbação que a ajuda não consegue chegar a ele ainda. Ele não está na conexão, ele não está na vibração. Mas muitas vezes eles são adormecidos, passam pela sonoterapia, né? São resgatados e são adormecidos como se fosse um coma induzido. E o coma induzido na medicina é de extrema importância para que o corpo repouse, para que a medicação faça o melhor efeito, para que o corpo, né? E a sonoterapia no plano espiritual é como se fosse isso também para ajudar. Sim, Conceição, é muito ajudado. E Ed já fala assim, fiquei muito feliz, eu aqui ouvindo e recebendo essa palavra, e meu filho, que não tem definição de uma crença, ficou satisfeito em ouvir tudo que você falou. Oh, que presente. Fabi, colega lá da Messejana. Fabiana fala assim, muitas vezes passamos para terceiros que estamos bem, mas por dentro estamos só tristeza. Então só Deus e a força interna para superar essa vontade de subir. Mas só quem passou sabe o que sentimos. Fabi, é verdade, mas precisamos pedir ajuda. E aí temos atendimento fraterno, né? Temos a vibração do JEP, temos essas lives do Evangelho, as palestras públicas. Pedir ajuda a quem julgamos que pode nos ajudar, que não vai nos criticar, que não vai usar contra nós algo que a gente diga no momento de fragilidade. A gente tem que ter cuidado para quem a gente se abre, com quem a gente conversa. Um terapeuta, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, né? O que for preciso, tá bom? Então vamos lá. Eu não vou mais olhar porque a gente fica curioso para olhar e tem muita coisa boa. Agradeço a participação de cada um de vocês, tá? Agradeço demais. E na próxima quinta-feira nos encontramos. Lembrando que na próxima quarta teremos a Caroline Traeger, inclusive filha do seu Vanderlei Pereira, autor daquela mensagem psicografada pelo Newton. Tá bom, meus irmãos? Muita paz, muita luz. Vamos fazer nossa prece, que vem junto com o passe, e também, se você desejar, como é o ATE, fluidificação da sua água que você colocou aí nesse copo ou numa garrafa para que você beba. Essa água vai ser fluidificada para a sua pessoa e não para terceiros. Tá bom? Então vamos lá. Aqueles que desejarem fechar os olhos. Mestre Jesus, agradecemos a Ti inicialmente por tudo, pelo cuidado que tem por nós, pelos ensinamentos que Tu trouxe, pela Tua mensagem, pelo cuidado até hoje que tem pela população de nosso planeta. Querido Kardec, a tua obra é algo magnífico, é algo incrível, que nos ajuda muito, que nos conforta, que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece e que nos traz a oportunidade de melhorar e mudar. Amigos espirituais que nunca nos abandonam, agradecemos. Pedimos à espiritualidade amiga que nos faça um instrumento da tua paz, que nos faça um instrumento pela fala, pelo carinho, pelo amor, pelo olhar, pela escuta, pela forma de se conduzir, se comportar. Que cada um de nós possa ser esse representante e o porta-voz da Boa Nova. Os benfeitores, amigos espirituais, derramam do alto esses fluidos, essas boas energias, que chega a cada um, fruto dessa troca e dessa doação energética, extraída do universo, impregnada de bons desejos, de bons sentimentos, de bons pensamentos. E assim nos faz um bem enorme, dando ânimo àquele que precisa, acalmando, aquietando aqueles que estão muito acelerados, buscando trazer um equilíbrio aos pensamentos, às atitudes, levando a saúde, a fé
e a esperança. Além do passe que agora é aplicado a cada um dos que nos ouvem, a água, esse elemento da natureza que carregamos em nosso corpo, seja impregnado de medicação espiritual. E assim, que ela também, em complementação à live, ao passe e à oração, esta água fluidificada também seja um elemento para o nosso tratamento. O tratamento do corpo, do perispírito e do espírito. Uma semana de luz, uma semana de paz. E que possamos nos encontrar na próxima quinta-feira. Um grande abraço, que assim seja.